dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, estou com a Bíblia na linguagem de hoje. É uma versão mais popular, mais acessível. Pastor Cláudio Caetano, muito obrigado pelo carinho, pela acolhida. Bom estarmos juntos, cumprimentando e aproveitar toda a liderança. Eu tenho um primo rico aqui, o Davi é meu primo rico. Louvar a Deus aí pela vida dos meus amados irmãos, obreiros, a liderança da Igreja do Senhor. Uns mais antigos, né? Pastor Medeiros, eu conheço há quase 40 anos. Continua jovem como eu. Louvar a Deus pelos mais novos que estão aí sendo inseridos na liderança da igreja. Bom estarmos juntos. Pastor Cláudio Caetano estava falando sobre tempo para pregar. Eu lembro que quando eu comecei a pregar, mais ou menos 3 décadas, papai me deu um conselho. Disse: Ismael, quando você for chamado para ir pregar em uma igreja, você leva uma mensagem de 5, uma de 15 e uma de 30. Leva uma mensagem de 5 minutos, uma de 15 e uma de 30 minutos. E aí o Espírito Santo vai orientar. Amém? Amém. Eu não sei quantos minutos passou na minha aqui, mas vamos lá. Versículo 28 diz assim: Cuidem de vocês mesmos de todo o rebanho que o Senhor, ou melhor, cuidem de vocês mesmos de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da Igreja de Deus, que Ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Pois eu sei que, depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. Amém? Vamos tomar assento. Se você puder, permaneça com a sua Bíblia aberta no capítulo 20. Eu quero, com a graça do Senhor, trazer uma reflexão nesta noite a esta liderança que aqui está, sobre a seguinte temática: o que fazer para que os lobos não cheguem? O que fazer para que os lobos não cheguem? Se quiser tocar um suave para nós. Paulo estava indo para Jerusalém, talvez a sua última viagem para a festa de Pentecostes. É interessante que o livro de Atos registra 3 grandes discursos de Paulo. No capítulo 3, você vai ver Paulo fazendo um discurso aos judeus. No capítulo 17, você vai ver Paulo fazendo um discurso aos gregos. E no capítulo 20, ele traz uma mensagem para a liderança da igreja que estava em Éfeso. Os 3 grandes discursos de Paulo, registrados por Lucas no livro de Atos. E é interessante que quando ele está indo com o navio para Jerusalém, o navio aporta em Mileto. Mileto ficava a 50 quilômetros de Éfeso. Paulo trabalhara 3 anos em Éfeso como pastor daquela igreja. E ele sabia que seria a sua última oportunidade para falar com os líderes da igreja que estavam na cidade de Éfeso. E como o navio ficaria durante 3 dias no porto de Mileto, Paulo faz um desafio para que os irmãos venham de Éfeso até Mileto, 50 quilômetros. E quando chegam lá, Paulo abre o seu coração. E entre as muitas advertências que Paulo faz, está esta em especial no verso 29. Eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. 3 ou 2 mil anos depois, eu e você estamos aqui em Jaraguá. O rebanho do Senhor está aqui, amém? Amém. Mas nós não ignoramos que Satanás, com suas sutilezas,
levanta lobos para pregar o rebanho, para destruir as ovelhinhas do Senhor. E o que eu posso fazer como líder na casa do Senhor, como obreiro, para impedir, para evitar que os lobos cheguem e devorem o rebanho do Senhor? Paulo toma da sua própria biografia, da sua própria história, dos seus próprios predicados, e ele tinha legitimidade e autoridade para fazê-lo. Ele vai dizer aos irmãos que estavam em Corinto, e vocês conhecem aquele texto: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E por isso ele começa a levantar algumas das características do seu ministério. E ele diz: se vocês fizerem assim, os lobos não chegarão. Eu quero rapidamente compartilhar algumas dessas qualidades com você nesta noite. Primeiro, quando você preambula o verso 19, Paulo vai contar um pouquinho da sua história ali em Éfeso durante aqueles 3 anos. E ele diz: eu estive no meio de vós servindo ao Senhor. A primeira característica que Paulo levanta, que eu e você precisamos, como líderes da casa do Senhor, nos apegar de forma intensa, é o serviço. Deus não tem compromisso com preguiçosos. Deus não tem compromisso com ociosos. O compromisso com Deus é com gente que está disposto a servir. Eu estive entre vós, diz Paulo, não como espectador. Eu estive entre vós servindo ao Senhor. Aleluia. Talvez você diga: mas irmão Ismael, eu não sei nem como servir ao Senhor. Eu vou lhe dar 4 dicas. Primeiro, serviço devocional. Que serviço é esse, irmão Ismael? É aquele serviço da sua intimidade com Deus. É aquele serviço de Mateus 6:6. E tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta por detrás de ti e fala com teu pai que está em oculto, e ele te ouvirá e ele te responderá. Esse é o serviço devocional. Não podemos admitir, pastor Cláudio, que um líder na casa do Senhor não busca a face do Senhor, não ore. Nós vivemos uma geração que desaprendeu de orar. Não foi por nada que o pastor Cláudio chegou ali, estava ali. Eu fiquei agoniado hoje, porque eu levantei muito cedo e foram 4 reuniões da Blumenau. Dei 2 entrevistas em rádio e vim para cá, e hoje da tarde foram 4 reuniões aqui também, com vereadores, com a Secretaria Regional, falando sobre alguns projetos. Ano passado a gente trouxe uma ambulância e queríamos ver quais seriam as demandas desse ano para Jaraguá do Sul, e eu estava agoniado porque eu não tinha ainda passado um tempo com o Senhor. E eu cheguei aqui, as luzes estavam apagadas ainda, mas graças a Deus tinha um pastor auxiliar ali, ele disse: já vou acender as luzes. E acendeu as luzes do templo, e eu vim aqui, fui o primeiro a dobrar o meu joelho e buscar o Senhor. Por quê? Como é que eu vou usar da palavra sem ter comunhão com o Senhor? Serviço devocional. Quanto tempo você passa? E eu não estou falando em quantidade de tempo, mas na qualidade do tempo que você passa com o Senhor. Serviço devocional. Há um segundo tipo de serviço que o líder não pode abrir mão, é o serviço sacerdotal. E eu estou olhando aqui para o exemplo lá do Antigo Testamento, do pacto da aliança mosaica. Você lembra muito bem o que o sacerdote fazia? Ele colocava o peitoral com 12 pedras preciosas, em cada uma delas inscrita o nome de uma das tribos de Israel, e ele chegava diante do Senhor e olhava para o seu peito, olhava para o seu coração, via o nome da tribo, e ele dizia: Senhor, abençoa a tribo de Benjamim, abençoa a tribo de Levi, abençoa a tribo de Naftali, e assim ele ia intercedendo pelo povo de Israel. Essa é a nossa missão como líderes: orar pelos nossos liderados. Poderíamos falar do serviço promocional, que já foi citado aqui, Mateus 16:15.
Quando promovemos o reino, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, e nós fazemos isso com nossas palavras e com nossa vida, promovendo o reino de Deus. Mas há um quarto tipo de serviço que nós não podemos esquecer, que é o serviço celestial. Mas Ismael, eu pensei que eu ia para o céu, e o céu seria um lugar de aposentadoria. Não, no céu não tem INSS, só tem serviço. Os judeus tinham um provérbio que dizia assim: a porta dos céus tem uma placa, e nessa placa está escrito: não é permitida a entrada, a não ser para quem quer trabalhar. O céu é lugar de trabalho, Ismael, isso é bíblico, claro que é. Apocalipse 7,15, a Bíblia diz que aqueles que estão diante do trono de Deus o servem de dia e de noite. Apocalipse 22:3 diz que na Nova Jerusalém o trono do Cordeiro está ali no centro e os seus servos o servirão. O céu é lugar de trabalho. Só que tem uma coisa: o trabalho na terra cansa, mas o trabalho no céu descansa. Eu preciso avançar. Uma segunda qualidade para o líder que pode afastar o lobo. Paulo diz: eu estive entre vós, verso 19, com toda humildade. O lobo é arrogante, mas o líder, ele aprendeu com Jesus o segredo da toalha, lavar os pés dos outros. Ele está disposto a servir. Era uma virtude que os romanos não gostavam muito, porque isso significava insuficiência. Mas Paulo sabia que humildade significava dependência de Deus, dependência da graça do Senhor. O compromisso com Deus é com gente que tem o coração quebrantado. A arrogância precede a ruína. Quantos líderes já caíram por causa da ostentação? Mas louvado seja o Senhor quando pode encontrar no meu e no teu coração humildade, disposição para dizer: eu não tenho, mas tu tens, Senhor. Eu não posso, mas tu podes. Eu não sou, mas tu és. Glória a Deus. Terceira qualidade que eu vejo aqui que pode espantar o lobo, sabe o que é? É uma qualidade que está meio raro entre nós. Paulo diz no verso 19: eu estive entre vós servindo ao Senhor com toda humildade e lágrimas. Pastor Cláudio, a gente vê tantas pessoas pedindo dons espirituais. Ah, Senhor, nos dá um dom de lágrimas. Um dom de lágrimas. Qual foi a última vez que você chorou pela sua família? Qual foi a última vez que você chorou pelo seu bairro, pela sua cidade, pelo seu país? Qual foi a última vez que você chorou pelo seu grupo de oração, de escola bíblica dominical, pelo seu departamento de missão? A Bíblia diz que Jesus orava com lágrimas. Está lá em Hebreus capítulo 5, verso 7. Jesus orava com lágrimas. Paulo era um intelectual. Os estudiosos dizem que ele falava 4 ou 5 idiomas. Lá em Éfeso, ele ensinava na sinagoga de Tirano, dizem os historiadores, das 11 da manhã às 4 da tarde, todos os dias. Das 11 da manhã às 4 da tarde, Paulo ensinava a palavra do Senhor na sinagoga. Mas Paulo não era um mestre seco. Não, Paulo era um homem de lágrimas. Um homem que temperava a mensagem com lágrimas e não se envergonhava de demonstrá-las publicamente, como você vai ver lá no versículo 38, diz a Bíblia que Paulo abraçou os líderes e chorou com eles. Que Deus nos dê lágrimas, porque as lágrimas abrem o coração de Deus, abrem os céus. O que mais pode afastar o líder? Ou melhor, os lobos, é quando o líder tem o que Paulo declara no verso 20 e 21, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos. Observe aqui,
Paulo usa os verbos anunciar, ensinar, testificar, verbos que exigem conteúdo. O pastor Cláudio estava dando aqui algumas orientações para quem vai usar a palavra. Não importa se é 5, se é 15 ou se é 30 minutos, o que o povo quer ver, o que o povo quer sentir, é que você tenha conteúdo. O povo não quer showmício, o povo não quer teatro. O povo quer palavra que alimenta. E é interessante, eu gosto muito do verso 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Eu e você fomos chamados para falar do propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus, irmão Ismael? Poderíamos dar muitas respostas aqui, mas para que você memorize isso, se você puder anotar, até anote aí. Eu aprendi isso, nunca mais esqueci, eu gosto de compartilhar. O propósito de Deus se resume em 3 grandes verdades. Primeiro, o Pai quer uma família, e a família está aqui, amém? Amém, Jesus. Segundo, o Filho quer uma noiva, e a noiva está aqui. Aleluia. Terceiro, o Espírito quer uma casa. E a casa não é esse prédio. A casa é o meu e o teu coração. É simples. Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito. Aleluia. O Pai quer uma família. O Filho quer uma noiva. E o Espírito Santo quer. Aleluia. A casa onde possa. Glória a Deus. Aleluia. Atendei por vós mesmos e por todo o rebanho, verso 28, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu para pastoreardes a igreja de Deus. É isso que espanta o lobo. É quando eu e você temos a provisão de Deus para o povo. Alimento quente do Espírito Santo, alimentando a nós mesmos e alimentando a outros. A atração das nossas reuniões deve ser um alimento bem preparado, ungido, com graça, com glória. É isso que vai de fato mudar a vida, mudar o destino. Aleluia. O que mais pode espantar o lobo? Escute. Verso 33. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem vestes. O que é isso, irmão Ismael? Isso significa despreendimento. O lobo quer devorar, mas o líder na casa do Senhor é aquele que está disposto a compartilhar. O ensino se santifica no alvo de distribuir, não de amontoar. Por isso Paulo vai dizer, melhor é dar do que receber. Eu falava esses dias com um pastor, graças a Deus não é de Santa Catarina, de um outro país, e ele me dizia, Ismael, eu, graças a Deus tem me abençoado, só lá no meu guarda-roupa lá, eu tenho mais de 45 ternos. Eu disse, mas para que isso, homem de Deus? E eu tenho 100 sapatos. Você não vai ser centopeia, rapaz. Meu irmão, para que isso? 5 sapatos é suficiente. Desprendimento. Deus não nos chamou para amontoar, mas para compartilhar, para distribuir. Ai, dar-se-vos-á, disse o Senhor. Que Deus nos dê essa graça, desprendimento. Eu tenho muito a dizer aqui, pastor Cláudio, eu não gosto de falar de outras igrejas, mas eu não gostei da Igreja Universal quando fez o Templo de Salomão, lá em São Paulo. Muitos crentes aplaudiram e tal, mas eu fiquei revoltado, porque eu lia a reportagem sobre aquele prédio. Trouxeram pedra de Jerusalém, etc. e tal. E aí eu comecei a fazer os cálculos e cheguei à conclusão de que eles investiram 740 milhões. 740 milhões para fazer um templo, dizendo o Templo de Salomão.
Quando Salomão construiu o templo, que era todo revestido de ouro, ele disse: Senhor, eu sei que tu não habitas em templo feito por mão humana. Deus não está lá, meu amado irmão. Vai estar lá se tiver alguém de Deus lá dentro. Aliás, quando eu e você sairmos aqui hoje, Deus também vai sair. Deus não vai ficar aqui. É o meu e o teu coração. Para quem investir 700 milhões no reino de Deus? Que tal distribuir para os povos? Ou então construir uma congregação em cada bairro de Jaraguá do Sul, né, Rogério? 740 milhões. Para o orgulho de uma denominação. Deus não está nesse negócio. Desprendimento. Amém? Eu lembro de pastor Orlando Boia. Aos 23 anos ele veio para o Brasil e atuou muito aqui em Santa Catarina, principalmente ali no sul, Orleans, Tubarão, e por muitos anos serviu ao Senhor aqui. E quando completou 65 anos, era uma regra, ainda é da missão americana, Assembleia de Deus dos Estados Unidos, e recolhe o missionário, com 65 anos, traz de volta para a América. E ele foi obrigado a voltar com sua esposa. E passaram alguns anos ali numa casa de repouso, e depois sua esposa faleceu. E quem já morou ou conhece um pouco a cultura norte-americana sabe que lá tem aquelas casas mortuárias e à noite fecha. E durante o dia você fica lá quanto tempo você tiver de dinheiro para pagar, não é? Então deixa o seu corpo lá uma semana, etc. E as famílias vão e visitam como se fosse um comércio, e ali fica durante o horário comercial aquele corpo. E quando terminou aquele funeral, a empresa, a casa funerária ligou para a Assembleia de Deus em Springfield, onde é a sede das missões da Assembleia de Deus dos Estados Unidos, e disse: olha, nós gostaríamos de receber o dinheiro da missionária fulana de tal, que foi velada aqui na nossa casa mortuária. E o pessoal da missão disse: mas nós já pagamos. E eles disseram: não, mas nós não recebemos ainda. Não, mas nós pagamos. O esposo, o pastor Orlando Boy, recebeu recurso, e ligaram para o pastor Orlando Boy, não encontraram, e liga para cá e liga para lá, e nada do pastor Orlando Boy. De repente, quando descobri, ele estava já no Brasil. E ligaram para o pastor Orlando Boy e disse: mas o que houve? E ele disse, está lá no seu diário, a seguinte afirmativa: eu voltei com o dinheiro que era para pagar o funeral, porque ninguém pode tirar do campo missionário enquanto o grande pastor não chamar. O que é isso? É desprendimento. E depois aqui no Brasil escreveu vários livros, Espada Cortante e tantos outros livros, abençoando ainda a nação brasileira. Por quê? Porque ele sabia que ainda havia uma missão a ser cumprida. Glória a Jesus. Eu quero fechar essa proposta de reflexão com o verso 24. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Aleluia! O que é isso? O lobo não chega quando eu e você temos consciência do nosso chamado. O lobo não chega quando ele sabe que eu e você temos convicção de que o Senhor nos colocou no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. No ano passado nós tivemos a grande batalha do Plano Estadual de Educação. E durante 3 meses tivemos uma luta espiritual ali. Quando o projeto chegou, 120 páginas, nós fomos ler aquele projeto e vimos que tinha algumas arapucas. E eu fui até o governador e disse: o senhor está vendo isso aqui? O senhor leu esse projeto? Ele disse: eu li, fiquei até de madrugada lendo, Ismael. Eu disse: ouviu isso aqui? O que, Ismael? Essa proposta aqui. Eu mostrei para ele, em 3 ocasiões aparecia a proposta ideologia de gênero. Eu disse: eu não sei o que é isso, Ismael, eu nunca estudei. Eu disse: mas eu estudei.
Eu fiz um doutorado em literatura e lá fervilhava esse tema. Ele disse: o que significa isso? Eu disse: teologia de gênero significa o seguinte: os professores vão ensinar às nossas crianças que menino não nasce menino, menina não nasce menina, o sexo é uma construção social. Eu disse: não, mas eu não concordo com isso. Eu disse: então, manda retirar isso, governador. E ele chamou o chefe da Casa Civil, o doutor Serpa, ligou para ele e disse: olha, tirem isso aqui. E tiraram, e na segunda-feira o projeto chegou sem identidade de gênero na Assembleia Legislativa. Mas aí começou a batalha. Nós teríamos 3 meses para discutir com audiências públicas em todo o estado. E eu disse: Senhor, o que eu devo fazer? Eu comecei a me preparar, a estudar mais aí o tema, a orar e a chamar homens de Deus. Chamei o conselho de pastores ali de Florianópolis, que estavam mais perto de nós, para orar várias vezes no gabinete. E quando chegou no dia da votação, talvez alguns irmãos acompanharam aqui o nosso discurso, 6 minutos. 6 minutos, pastor. Aquela galeria estava cheia, mais de 300 professores, infelizmente instigados pelo SINT, o Sindicato dos Professores, mal encaminhados, que queriam impor a ideologia de gênero. Mas embaixo das galerias eu podia ver alguns pastores e alguns deles abraçados orando. Dos 40 deputados, só 3 se inscreveram para falar e eu fui um deles. Os amigos sabiam que eles distribuíam a cópia do discurso para os irmãos. Mas eu lembro que o Senhor me deu a graça e quando comecei a falar sobre isso, as galerias começaram a se agitar, a vaiar, a xingar, e jogaram sapatos, e cuspiram, e disseram palavrões. Mas o Senhor me deu graça. E eu disse: nós não vamos permitir que roubem a infância das nossas crianças. Nós não vamos permitir que crianças a partir dos 3 anos de idade sofram um processo de erotização precoce, sejam ensinadas a manipular os seus órgãos genitais a partir de 3 anos de idade. Nós não vamos permitir que coloquem essa proposta de goela abaixo das nossas crianças. E quando terminamos o discurso, o presidente chamou a votação. E para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, 40 votos, nós conquistamos 35 votos a 4. Oh, aleluia! Não importa se é lá na tribuna, não importa se é no chão da fábrica, aonde o Senhor nos chamar, haverá uma palavra de autoridade. Aleluia! Consciência do nosso chamado. Pastor José Domiciano, 1970. Eu gosto muito dessa história porque eu morei ali, na rua Manuel Thiago de Castro, 660, em frente ao templo da Assembleia de Deus de Lages. Pastor José estava se preparando para pregar numa noite de quinta-feira. E quando ele estava terminando o seu sermão, bate à porta uma senhora idosa, nova convertida, e ela diz: Pastor Eusés, eu vim aqui porque o Senhor é a minha última esperança. E ele pergunta: o que houve, minha irmã? E ela diz: eu moro sozinha com a minha neta numa casinha lá no bairro Santa Helena. O senhor me conhece bem. Minha neta está morrendo. Há uma semana não come, não se alimenta, nem levanta da cama, está delirando em febre. O Senhor é minha última esperança. Se o Senhor não for lá agora orar pela minha neta, talvez amanhã ela já esteja morta. Pastor José olhou no relógio e disse: mas o culto já vai começar, minha irmã, eu tenho que pregar, eu não posso ir lá agora. Mas a senhora acredita que se nós orarmos aqui, Deus pode curar a sua neta? E ela disse: eu não entendo muito disso, faz pouco tempo que eu estou na igreja, mas o Senhor disse que isso é possível. Eu creio. Então vamos orar. E ambos começaram a orar naquela sala pastoral. Aleluia. Mas de repente o pastor José parou de orar. Por quê? Porque ele ficou escutando a oração daquela nova convertida, e na sua simplicidade dizia: Senhor Jesus, o pastor José disse que não pode ir lá em casa agora, mas ele também disse que o Senhor pode ir. Então vamos fazer um acordo agora, Senhor Jesus. Sai por aquela porta agora.
O Senhor vai dobrar a primeira esquina na venda do seu Jeremias. Conheci o seu Jeremias. Quando o Senhor dobrar a esquina do seu Jeremias, o Senhor segue reto, a primeira esquerda, o Senhor vai se deparar com a Avenida São Joaquim. Quando o Senhor chegar na Avenida São Joaquim, Senhor Jesus, naquele tempo há 40 anos, havia 2 subidas apenas para o bairro Santa Helena, e aquela irmã, na sua simplicidade, na sua oração, diz: Senhor Jesus, tem 2 lombadas para o bairro Santa Helena, uma à esquerda, outra à direita. Não é da esquerda, pega da direita, Senhor Jesus. De longe, Senhor Jesus, o Senhor vai ver 3 casinhas. As 2 primeiras são pintadas. Não é ali que eu moro numa terceira casinha, que é a casinha sem pintura. Você vai chegar ali, Senhor Jesus, tem uma cerca de madeira de estaca, um portãozinho de cadeado, mas está aberto, o Senhor pode entrar. Tem uma escadaria de barro. Sobe com cuidado, Senhor Jesus. Choveu essa semana, está muito liso. Quando o Senhor terminar de subir a escadaria de barro, o Senhor vai deparar com a porta da minha casa. Aleluia! Está só encostada. Entra, Senhor Jesus. O Senhor vai passar pela cozinha, e lá no fundo está o quartinho, está minha neta morrendo. Vai lá agora, Senhor Jesus, e cura minha netinha. Quando o pastor Leosés ouviu aquela oração, o Espírito Santo falou com ele: qual foi o seu chamado? Oh, meu Deus. Eu te chamei para quê? Pastor Leosés não resistiu à voz do Espírito Santo. Olhou para aquela irmã e disse: minha amada, nós vamos fazer o seguinte: eu vou convidar minha esposa, nós vamos pegar o carro e vamos agora orar pela sua neta. Mas o senhor não disse que o culto já ia começar? Vai começar, mas eu vou deixar o dirigente aqui, depois eu volto para pregar. Nós vamos lá orar pela sua netinha. Embarca no carro. No trajeto, o pastor Leosés vai pensando naquele roteiro. Toma a esquina na venda do seu Jeremias, chega na Avenida São Joaquim, pega a primeira lombada direita. De fato, de longe avista as 3 casinhas. Quando chega junto àquela casinha sem pintura, estaciona o carro lá naquela cerca de madeira. E quando desembarca no carro, qual não é a surpresa? A porta daquela casa estava aquela menina de pé. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Como você está de pé? E aquela menina olha para sua vovó e diz a uma só voz: vovó, vovó, o médico que a senhora mandou vir aqui, ele acabou de sair. Ele entrou no quartinho onde eu estava, vovó. O quartinho ficou todo iluminado, vovó. Ele colocou a mão sobre a minha cabeça e ele disse: a tua avó pediu-me para vir aqui, você está curada. Quando Jesus está, o lobo não pode se aproximar. Quando Jesus entra, o lobo tem que sair em disparada. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Quem sabe você vem a reunião desta noite?
E você precisa do auxílio de Deus para o teu ministério. Quem sabe tem lobos atacando lá onde você está. E você precisa ser fortalecido pelo Senhor. Eu convido você que nessa noite está na casa de Deus e precisa de uma renovação para o seu ministério, para a sua vida. Segue o seu lugar e vem à frente. Nós queremos orar por você em nome de Jesus. Deus te chamou para ser guardião do rebanho. Aleluia. Guardião do rebanho. Aleluia. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz, falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso, oh aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Grande é o nosso Deus, o Deus que renova o seu ministério nessa noite. Aleluia, em nome de Jesus. Receba renovo para o seu ministério. Aleluia. Ei, glória seja dada no nome de Jesus. O Senhor te honra naquele bairro, Ele te honra naquela congregação, Ele te honra naquele departamento que você está. Ele te colocou para proteger o rebanho, em nome de Jesus. Oh, glória! Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Nós clamamos a Ti nesta noite, Senhor, por cada ministério, por cada vida dedicada. Dá graça aos teus filhos, dá graça aos obreiros que estão dentro desta casa essa noite. A tua unção esteja sobre eles, a tua autoridade espiritual esteja sobre eles, e que os lobos fujam da sua presença, que os lobos fujam à sua oração, que os lobos fujam ao seu serviço, Senhor, e que o rebanho que está nesta cidade
proteção destes homens. Seja protegido, seja protegido, seja protegido, porque o Senhor levantou homens de Deus nesta cidade para a proteção do rebanho, para a glória do nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão, diga para ele: Deus te escolheu para proteger o rebanho. Deus te escolheu para proteger o rebanho.